Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os vertebrados. Vem comigo! Então agora pessoal, vamos ver os tipos de vertebrados. Nós temos dois grupos. O primeiro grupo é chamado agnato e o segundo, gnato. Bom, essa partícula A, já falei em vários vídeos aqui para vocês, significa não ou sem. E gnato vem de mandíbula. Os vertebrados agnatos, no caso, são os vertebrados que não vão ter mandíbula. Eles têm um esqueleto ainda meia boca, vamos dizer assim, e não apresenta mandíbula. Nesse caso, eles apresentam boca circular e se alimentam por sucção. Tipo desentupidor de pia. Então eles encostam no seu alimento, com a boca circular, tem uns dentinhos, eles raspam e se alimentam por sucção. E exemplos de animais agnatos são as lampreias e feiticeiras. Confere elas aqui. Conferiu? Então agora vamos aos gnatos. Então os gnatos são os animais vertebrados com mandíbula. A partir desse grupo, esses animais vertebrados, cordados, vão apresentar mandíbula e eles vão ter a capacidade de morder. E isso vai facilitar muito na captura de alimento desses animais. E os gnatos, os grupos, são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses animais são animais do tipo gnato que apresentam mandíbula, certo? Vamos aos grupos separadamente agora. Vamos começar com os peixes. Começando agora então com os peixes, que são animais vertebrados, os primeiros. Nós temos dois grandes grupos de peixes. Os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. A principal diferença deles, como o próprio nome diz, os peixes cartilaginosos têm o seu esqueleto feito de cartilagem. Então, é um esqueleto de cartilagem, que é uma estrutura bastante maleável, mas bastante resistente. Já os peixes ósseos têm um esqueleto calcificado. Ou seja, esse esqueleto é bastante rígido, não é mais maleável e a função é praticamente a mesma, né? A estrutura do corpo. Bom, exemplos de peixes cartilaginosos, o tubarão e as raias. E peixe ósseo são os peixes mais comuns, tilápia, salmão, bacalhau, sardinha. Então são animais que têm esqueleto calcificado. E eles têm muitas diferenças entre eles em relação à anatomia e à fisiologia deles. Então vamos por partes. Então vamos em relação às características de cada um deles. Os dois animais, esses dois tipos de animais, são do tipo aquáticos, né? O habitat é aquático. E por ser animal aquático, eles respiram por uma estrutura exclusiva, específica para conseguir respirar embaixo da água. Então eles têm uma respiração branquial, ou seja, por brânquias. E o peixe cartilaginoso não tem nenhuma proteção para essas brânquias. Então, se eu olho um peixe cartilaginoso, né, ele tem umas fendas do lado do seu corpo, né, e essas são as fendas branquiais. Então, a água passa por essas fendas, a brânquia absorve o oxigênio, libera o gás carbônico. Já o peixe ósseo, ele tem uma estrutura de proteção branquial. Vou desenhar um peixinho ósseo aqui. Ele tem uma estrutura rígida chamada opérculo. Fica na região da cabeça, né, como se fosse uma tampinha. E dentro do opérculo é que estão as brânquias que vão fazer a mesma função. A água entra, absorve o oxigênio, libera o gás carbônico.
Continuando, além da respiração, o tipo de reprodução, como que eles vão se reproduzir? Então, no caso, os peixes cartilaginosos, a fecundação é interna. Isso é uma exceção em relação à evolução. Porque a fecundação interna ela só vai aparecer depois, mais para frente, em animais como répteis, aves e mamíferos. Porém, os cartilaginosos já apresentam essa fecundação interna. Quando eu falo em fecundação interna, isso quer dizer que ocorre dentro da fêmea. E no caso, já existe um órgão copulatório, né? Se encosta cloaca com cloaca, que é um orifício onde desemboca o aparelho genital, o urinário e o digestório. O macho transfere o espermatozoide para essa fêmea e o filhote se desenvolve dentro da mãe. Só que, diferente dos mamíferos, se a gente for comparar, não existe comunicação entre a mãe e o filhote por um cordão ou por uma placenta, né? Ele só vai se desenvolver, o ovo fica dentro da mãe, o bebezinho já nasce pronto, né? Então, a fecundação interna e o desenvolvimento após o nascimento do peixe cartilaginoso é do tipo direto. E isso quer dizer que o tubarãozinho nasce igual à mãe, com as mesmas características. É como se fosse uma miniatura do adulto. Então, o filhote é idêntico ao adulto, certo? Tem a pele com algumas escamas ali. E os ovos se desenvolvem dentro da fêmea, né? Devido a essa fecundação. Então, o ovo se desenvolve dentro da fêmea. Porém, sem comunicação via placenta ou cordão umbilical. Agora vamos aos peixes ósseos. Uma tilápia, uma sardinha, por exemplo. A respiração também é branquial, como eu acabei de dizer, né? A fecundação é externa. Ou seja, a fêmea joga os óvulos na água, o macho joga os espermatozoides na água, ocorre a fecundação nesse ambiente, os ovos se desenvolvem ali e nasce o filhote. Não existe proteção nesse caso. Fecundação é externa, ou seja, na água. O ovo formado dentro da água não tem uma casca rígida, como o ovo de galinha, por exemplo. Então, é um ovo com casca gelatinosa. E isso aqui ocorre justamente por esse ovo ficar dentro da água. Não tem risco de sofrer desidratação. O surgimento da casca rígida lá na frente, com outros animais, é justamente para isso, para o embrião não desidratar e não morrer antes do nascimento. Então, o ovo tem casca gelatinosa, tipo sagu, aquela sobremesa, desse jeito. E o desenvolvimento é indireto. O que quer dizer isso? O filhote é completamente diferente do adulto, ou seja, vai existir uma fase larval. Tem a formação de larvas após o nascimento. Bom, nesses dois casos aqui não existe cuidados totais com a prole, né? Nos cartilaginosos existe um pouquinho de cuidado, porque o filhote se desenvolve dentro da mãe e nasce pronto. Aqui não existe nenhum, a fêmea não se importa, o pai e a mãe não se importam com esses ovos. Eles são depositados na água, nasce cada um por si a partir do nascimento. Agora, pessoal, os anfíbios. Antes da gente começar a falar deles, vamos falar da palavra, né? Bio significa vida e anfi significa duplo ou dupla. Os anfíbios são animais de vida dupla. Como assim? E alguns exemplos de anfíbios são sapos, rãs, pererecas e salamandras. E por que eu falo que ele tem vida dupla? Os anfíbios surgiram ao longo da evolução, né? A evolução continua, começou lá com os peixes não, as feiticeiras, lampreias, tô falando só de cordadas no caso. Vieram os peixes cartilaginosos, ósseos, e aí ao longo da evolução, os animais conquistaram a vida terrestre. E o primeiro grupo que consegue isso é o anfíbio. Porém, não é 100%. Por quê? Apesar de ele já viver na Terra, na fase adulta, então o habitat aqui do adulto é o terrestre,
ele depende muito da água, principalmente para a reprodução e desenvolvimento da infância, né? No caso de filhote. Então, o filhote tem um habitat aqui aquático. Por isso, então, que a gente fala que o anfíbio é um animal de vida dupla. Ele vive a sua primeira fase da vida, que é de filhote, na água, aí ele sai da água e passa a viver na terra. Porém, é um terrestre úmido, porque ele é dependente de água para a reprodução. Então, vamos lá. O filhote é aquático, ele vai respirar por brânquias. Então, a respiração é branquial. Todo animal que vive na água, vertebrado, vai respirar por brânquias. Peixes e anfíbios. Respirou por brânquias. Ele vai sofrer metamorfose até atingir a vida adulta. Metamorfose. É uma transformação drástica, né? Ele tem um formato quando nasce e fica com uma outra forma quando adulto, no caso, o sapinho aqui. A fecundação dos anfíbios é externa também. Como eu falei para vocês, ele é dependente da água para a reprodução. Então, a fecundação é externa. Durante a fase de reprodução, a fêmea joga os ovos na água, o macho joga o espermatozoide por cima, dentro da água, e vai formar um ovo. E nesse caso, o ovo, assim como dos peixes ósseos, é sem casca rígida. Então, é um ovo gelatinoso, que vai ali, ao passar do tempo, se transformar no filhote, que é o girino, e vai viver na água. E ao longo do seu desenvolvimento, como tem uma metamorfose, esse desenvolvimento é indireto. Como eu disse para vocês antes, o filhote é completamente diferente do adulto. Por quê? Porque ele vai sofrer essa metamorfose. Respiração, né? Eu falei para vocês que o anfíbio tem uma respiração branquial. Quando ele passa a viver na terra, essa forma de respiração vai mudar. De que forma? Ele vai respirar, então nós vamos ter uma respiração pulmonar, é a primeira novidade evolutiva dos anfíbios. Respira por pulmões para conseguir viver na terra. Não tem como a brânquia absorver o oxigênio do ar. Então, a brânquia, durante esse processo de metamorfose, se transforma em pulmões. Mas o pulmão do adulto é bem mequetrefe, bem meia boca. E ele vai compensar, né, esse pulmão fraquinho, utilizando a sua própria pele. Então, a respiração é por pulmões e pele, respiração cutânea. A pele do anfíbio é bastante fininha, então uma pele muito fina, úmida e vascularizada. Por que essa pele tem essas características? Para facilitar as trocas gasosas, a entrada do oxigênio, já que o seu pulmão é bem fraquinho. Então, de novidade evolutiva, a gente tem aqui a conquista do ambiente terrestre por meio da respiração pulmonar. E nesse caso, a fêmea também não se importa muito com seus filhotes. Ela deposita os óvulos na água, o macho deposita o espermatozoide, ocorre a fecundação e é cada um por si. E essa fêmea costuma depositar aí por volta de 300 ovos. Por que existe uma produção desse número enorme de ovos de anfíbios? Para que pelo menos desses 300, um ou dois ou três, no máximo uns 10, consiga chegar à fase adulta. Então, não existe cuidados com a prole. Então, aqui, ó, sem cuidados com prole, ou seja, os filhotes. Essa questão de cuidar dos filhotes vai aparecer mais para frente ao longo da evolução. Certinho? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje com peixes cartilaginosos, peixes ósseos e anfíbios. E no próximo vídeo a gente continua com répteis, aves e mamíferos.
curte as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Clica aqui no sininho para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, compartilha com a galera e até a próxima aula.